Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político neste domingo 29 de setembro de 2024. Seja bem-vindo, caro telespectador, a esse espaço de debate. Contamos aqui, como de sempre, com os nossos analistas do programa residentes que vão trazer análises e também propostas de soluções para aquilo que tem acontecido no nosso país, no nosso dia a dia. Passo já a saudar, muito boa noite, Dr. Mulungu, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite a Cis Supa, boa noite ao Dr. Pangai. A saudação se estende também para quem nos acompanha a partir de casa, através da sua televisão e de uma outra plataforma digital. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que foram os fenómenos a nível nacional. Exato, obrigado, Dr. Mulungu. Algum ponto prévio para o programa de hoje? Bem, o meu ponto prévio vai naquilo que foi o comentário ou uma constatação da Ministra da Justiça, Helena Kida, quando a mesma terá dito que o Estado, neste caso o Estado, mas principalmente o Ministério da Justiça, no seu órgão, que é exatamente as penitenciárias, gastam por dia, por cada recluso que se encontra nas suas instalações, cerca de 700 meticais. Bem, eu aqui gostava imenso de perceber quais foram, de facto, os pontos que levantou-se para, de facto, constatar que este cidadão ou estes cidadãos que se encontram a cumprir apenas nas prisões gastam, de facto, 700 meticais, porque olhando para esse valor de 700 diários nos remete a cerca de 21 mil meticais por mês. Então, isto significa que, se calhar, estamos aqui a gastar mais com os reclusos e menos com aqueles que são cidadãos, funcionários no aparelho do Estado e são, de facto, pessoas que vão à busca do pão e também estão, de facto, a desenvolver o nosso Estado. Então, nós estamos mais preocupados com aqueles que, de facto, incorreram contra as nossas leis, fizeram ações que não são nada abonatórias para aquilo que é as liberdades fundamentais, tanto dos indivíduos ou das instituições ou de qualquer tipo de órgão a nível nacional. Então, eu gostava imenso de saber quais foram os pontos que fizeram a equipe da ministra constatar esse gasto de 700 meticais diários. Mas também eu posso olhar isto numa outra vertente, em jeito de hipótese, dizer que se calhar a ministra terá dito aquele valor de 700 meticais por dia numa situação em que ela própria não fez um cálculo, ou seja, foram dados assim ao alto, porque mesmo um funcionário que recebe 50 mil meticais, 70 mil meticais aqui na praça, na cidade de Maputo, não tem um gasto diário de 700 meticais, a não ser que este indivíduo esteja, se calhar, a consumir em restaurantes topo de gama, porque aqui na praça também, são nos restaurantes topo de gama, é que gasta-se, de facto, 700 meticais com as refeições. Então, gostava imenso que se explicasse aos cidadãos qual é esse gasto por recluso. Será que há um luxo lá que nós todos desconhecemos? E se há um luxo lá, então estamos a gastar muito tempo em levar pessoas para as penitenciárias, o que significa que lá não há, de facto, um desconforto para o indivíduo repensar e refletir em torno daquilo que fez de mal cá fora e, de facto, começar a almejar estar cá fora, a conviver com os outros em liberdade. Estamos aqui a abrir um espaço para achar que, se calhar, lá há mais conforto, onde estas pessoas não vão, de facto, se redimir de todas essas coisas más que fizeram o Estado
para o Estado, de facto, chegar ao ponto de lhes penalizar e lhes levar à penitenciária. É um ponto de reflexão. Queremos saber da ministra esses 700 meticais. Qual foi a base que foi usada para fazer o cálculo que, de facto, ditou a este número que, para nós, é tão assustador quanto a capacidade e a coragem que ela teve de se pronunciar nas câmaras. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu, e também passo a saudar Dr. Pangaia. Muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Supa, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para discutir a geopolítica doméstica moçambicana. Exato. Dr. Pangaia, pode nos trazer aqui alguns pontos prévios da semana para o programa? Sim, antes desejar parabéns aos munícipes da cidade de Moatize que acabaram intentando uma providência cautelar para as mineradoras de Moatize no que tange a questão da poluição, e vimos aí a movimentação do provedor da justiça, os oficiais do provedor da justiça presentes na província de Tete para poder apurar a veracidade da providência cautelar que foi imposta pelos munícipes da cidade de Moatize como forma de contestar a poluição e aquilo que é o inalar do carvão por parte dos munícipes. Esperemos que a providência cautelar seja devidamente observada e encaminhada, que, afinal de contas, nem o governo deveria ter esperado da providência cautelar imposta pelos munícipes da cidade de Moatize, porque trata-se de um assunto que foi espelhado pelas televisões e viu-se todos os fatos relativos ao genocídio que está a decorrer na cidade de Moatize em face da poluição propositada, generalizada, que está sendo provocada pelas mineradoras e incentivadas pelo governo da província de Tete. O outro elemento que tenho a dar é o problema que está a ocorrer na cidade de Moatize, aliás, na cidade de Maputo, onde praticamente se instalou um caos em face das obras que estão a decorrer em quase a maioria das avenidas nessa cidade. Para se deslocar hoje na cidade de Maputo é extremamente difícil. As obras arrancaram simultaneamente por exemplo, temos a entrada da 24 de julho na Malanga, temos na Júlio de Nyerere, na dita, portanto, Maringue, temos várias outras avenidas dentro da própria cidade, tratores a fechar os acessos, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei o que terá acontecido com o município ao poder arrancar as obras ao mesmo tempo e estar a criar um caos de movimento de pessoas e bens dentro da cidade de Maputo. E como isso não bastasse, algumas covas foram abertas já há um tempo que até hoje não se vê que estejam lá a poder fechar as tais covas. A estrada, a Avenida 24 de Julho, logo na entrada da Malanga, tem ali cerca de 6 cortes, já vem mais ou menos de 2, 3 semanas que aqueles cortes estão lá e que vão desgastando os meios circulantes. Então era importante que se pudesse repensar sobre essas obras que estão a decorrer em todas as artérias da cidade ao mesmo tempo. E também isso pode se questionar, afinal de contas, o que aconteceu na altura do Dr. Enéas Comichi, o presidente do município cessante, que ficou os 5 anos sem ter movido uma tamanho de obras daquela natureza, quando, afinal de contas, pura simplesmente que ele procurou muitas vezes simular que iria iniciar as obras, quando ele vedou a Praça Samora Machel, vedou a Praça da Juventude lá, vedou várias outras praças, mas, no entanto, nunca chegou a iniciar as obras. E durante esse período todo, e só agora é que estão a iniciar. Era importante que se repensasse isso
e criasse mecanismos para poder descongestionar a cidade com a celeridade das obras que iniciaram, e só esperamos que essas obras efetivamente tenham o seu término desejado e não aconteça aquilo que nós vimos com as obras do Ministério da Saúde, que iniciou com 3 obras ao mesmo tempo e nenhuma sequer terminou, agora que está a terminar também o mandato do Ministro da Saúde. Exato. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Muito obrigado, Dr. Mulungo, por aqui estar e podemos discutir aqui. E também desejamos a si, caro telespectador, boas-vindas a esse espaço de debate político em que vamos discutir aqui uma série de temas. Primeiro vamos falar sobre o antigo Procurador da República de Moçambique, que reage sobre a notificação do Venâncio Mondlane ao PGR. Também a questão que a Ordem dos Advogados, que considera a credibilidade das instituições de justiça como um desafio. E também, por fim, vamos falar do Minet, também que reagem sobre o nível de envolvimento dos professores na campanha eleitoral, sobretudo no partido Frelimo. Além de mais, também vamos trazer aqui um rescaldo do que marcou a semana, a substituição, assim que é, da antiga estátua de Eduardo Mondlane, com essa nova que levantou série de especulações, série de insatisfações, mas também, por outro lado, trouxe aqui uma gama de algum desenvolvimento tecnológico que foi implementado, a questão de código QR, que é para identificar a história de vida daquele que foi o arquiteto da Unidade Nacional. Para quebrar o gelo, vamos começar consigo, Dr. Mulungo, sobre a questão que marcou mesmo a semana. Durante a semana, podemos observar a série de preocupações por parte dos munícipes que reagiram em torno dessa nova estátua de Eduardo Mondlane, que foi instalada em substituição da antiga. Em sua opinião, como que olha para esta nova estátua e como que olha o posicionamento dos munícipes da cidade de Maputo, assim sobretudo por parte de alguma alegação que houve de uma das pessoas, de um artista que havia sido convidado para poder fazer algumas correções. No entanto, ele alegou, melhor, a informação não foi veiculada, mas disse que ele foi afastado do projeto. Como que olha para este cenário? Bem, quando há uma cerimônia numa determinada residência e que esta cerimônia há uma previsão de que se calhar pode levar 5 horas de tempo, e a partir da primeira hora da cerimônia começa a haver ali uma espécie de desmandos por parte do chefe da família. Há desmandos e estes desmandos de facto vão estragando aquilo que era o desenho da própria cerimônia. E quando os participantes da cerimônia achavam que já viram tudo, de facto, aparece aquilo que chama-se cereja do bolo. Exato. Então, esta cerimônia, estas 5 horas, estou a falar de 5 anos de mandato do Presidente da República. Quando achávamos que já vimos tudo neste país, que não havia necessidade. É verdade que, em parte, pelo gesto de alterar esta estátua para o Presidente e sua equipe, eles podem ter feito uma avaliação positiva, mas é algo desnecessário, principalmente pelo contexto em que o país se encontra neste momento, é algo desnecessário. E depois, é desnecessário sim a execução de uma estátua e para substituir uma que já existia e que de facto ela estava lá sem demonstrar nenhuma danificação. Agora, o que agudiza de facto esta má decisão do governo ou do chefe do Estado é que a estátua está fora daquilo que é a realidade da imagem do arquiteto da nação, que é o Eduardo Mondlane. O arquiteto da nação conseguiu juntar vários movimentos para formar a Frente de Libertação Nacional, que trouxe de facto a independência para o Estado moçambicano. Exato. Então, isto está desfasado. Se nós, como moçambicanos, não tivéssemos imagens claras daquilo que era a imagem do Eduardo Mondlane, suas características e tudo, e não tivéssemos uma noção básica do que é uma estátua, então, de facto, estaríamos de acordo que aquela estátua está em condições.
para estar ali, mas a estátua não está em condições. Há uma desproporção entre os membros da própria estátua. Quando falo de membros, estou a falar da cabeça, depois do tronco e das pernas. Mas eu, de facto, quando procurei saber quem foi o artista que, de facto, esculpiu aquela arte, descobri, não sei se é a informação correta, que é a mesma pessoa que esculpiu a de Filipe Samuel Magai, que encontra-se na junta. Então, daí compreendi que, de facto, como aquela que está na junta não se parece com nada com Filipe Samuel Magai, também. Parece mais um combatente, podemos dizer que é mais um combatente que está ali. Então, eu começo a concluir que, de facto, a pessoa, o tal artista, tem algumas déficits de trazer a imagem próxima daquilo que é a realidade, porque não é o mesmo aqui que de facto fez a estátua de Samora Machel, que se encontra na Praça da Independência. A estátua que está na Praça da Independência, apesar de já tínhamos de facto um espaço, uma estátua lá de Samora Machel, aquela veio em espécie de substituição. Não mudou nada, ninguém contestou, porque aquela reflete aquilo que é a imagem do primeiro presidente da República Popular de Moçambique. Agora, esta traz consigo, primeiro, o facto de ser desnecessário. São por volta de 65 milhões de meticais que foram gastos para fazer a estátua. Esses 65 milhões de meticais podiam ter sido canalizados para coisas prioritárias. Há muita coisa prioritária no país. Falamos da água nas escolas, falamos do livro correto nas escolas e também falamos de condições mínimas para as crianças que estão a sofrer de desnutrição crônica nas zonas rurais. Então, esse 65 não ia resolver de facto, mas podia alavancar até uma certa medida. Então, falha por ser desnecessário neste sentido. E depois temos o segundo ponto, que é o mais grave ainda, porque este fica visível a todos. Fica visível a todos, que é essa desproporção entre a imagem que conhecemos de Eduardo Mondlane, um homem alto, um homem que sempre, nas suas fotografias, a sua face reflete alguém que era uma pessoa com uma integridade de se respeitar e era uma pessoa focada naquilo que são os seus objetivos. Mas a estátua vem nos demonstrar uma outra coisa. Mostra-nos, de fato, a realidade dos dirigentes que temos na atualidade. Há uma saliência ali, quando falo de saliência, a barriguinha já por cima, que é a representatividade daquilo que é o dinheiro do povo que tem sido sugado por estes indivíduos, e já demonstra uma certa clareza, ou seja, aquela clareza por ficar no ar-condicionado enquanto o povo está sempre à mercê. Então, até a estátua conseguiu, de facto, refletir aquilo que é a realidade do Estado moçambicano, que é um líder que tem um tom de pele bonito, e tem uma saliência, a barriguinha, porque vive às custas do pacato cidadão. Então pode ser uma mensagem que estava aqui a ser passada, que olha, nesse todo período o Eduardo Mondlane merecia ter uma pele de tom clara e também merecia ter uma curva da felicidade. De facto, chega a parecer que de facto seja isso, porque não se compreende aquela desproporção. Porque eu acho que assuntos para o Estado, seja qual for, mesmo uma decisão, quando ela é tomada, ela precisa passar de várias entidades para que ela tenha ou sofra uma avaliação. Então, eu acho que aquela estátua, há muitas pessoas que viram a estátua e avaliaram-na. Depois de fazer uma avaliação, ninguém teve a capacidade de alertar que, pronto, assumamos de facto que gastamos os 65 milhões de meticais, mas não vamos levar esta estátua para a Avenida Eduardo Mondlane, ali onde estava a antiga estátua, que era perfeita. Então, eu acho que faltou pessoas para dizer esse tipo de coisa, porque agora não vejo o Estado moçambicano, na qualidade de governo, o governo que temos, a remover aquela estátua. E também, em parte, há uma cultura que nós não temos aqui em Moçambique, o esclarecimento. Só se colocou a estátua, ninguém esclareceu nada ao povo moçambicano, ninguém disse nada, e não se justificou de facto porque a necessidade da troca. Então, há aqui muita informação que falta e há aqui um mau posicionamento por parte do governo. Eles foram maus, deviam de facto aparecer a justificar alguma coisa, a dizer alguma coisa. E depois de perceber que a opinião
do povo moçambicano é contrária à decisão que eles tomaram. Deviam aparecer e pedir desculpas pelo insulto que foi cometido contra esta figura que é extremamente importante para todo o Estado moçambicano. Exato, obrigado. Professor Pangai, mais uma vez, ainda em torno deste assunto da estátua, como que olha para as falhas que foram cometidas? As falhas podem ser do próprio escultor, ou seja, o artista, ou foi por parte do governo que exatamente não tenha prestado atenção nas falhas, ou seja o que for? E também, de quem é a responsabilidade nesse momento? Sim, olha, antes de ser levado a uma resposta que pretende receber, eu apenas diria o seguinte, digo, olha, em qualquer obra que existir, sempre há um grupo que diz que temos uma obra bem feita, outro irá dizer o contrário disto. Exato. Da mesma maneira, nós vimos os filhos do arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Mondlane, que estavam lá naquele dia que se descerrou e foram tirar a fotografia, vi sorridentes, significando isso que eles estão satisfeitos com a estátua. Inclusive, alguns também assim o procederam. Também há outros, como está acontecendo com o Dr. Mulungu, que não concorda com aquela estátua, que a estátua está mal feita. É normal acontecer esse tipo de observações. Quer dizer, o belo e o feio têm conceitos extremamente diferentes no seio de cada um. Não é? Cada um ele vai poder tirar as suas ilações sobre a beleza ou não daquela estátua. Mas o que eu posso exortar à sociedade moçambicana é que deve perceber que aquilo é uma estátua, é uma representação de Eduardo Mondlane. Não é Eduardo Mondlane que está ali. O importante é que os moçambicanos eles devem poder perceber as obras de Eduardo Mondlane. Não é aquela figura, não é aquela estátua que efetivamente tem a dimensão da unidade nacional. Se nós pudermos procurar apenas a beleza ou então, daquela estátua no lugar de nós podermos perceber as obras do arquiteto Eduardo Mondlane, então não estaremos a poder trabalhar para poder imortalizar as obras de Eduardo Mondlane. Olha, nós temos visto aí muitos crentes com crucifixos bonitos colocados no seu pescoço, mas não seguem aquilo que é o valor de Jesus Cristo, não é? Então, é preciso que, se nós vestimos, por exemplo, o crucifixo de Jesus Cristo, nós sigamos as obras que Jesus Cristo efetivamente nos ensina. Da mesma maneira que nós temos aquela estátua, o que nós temos que perceber é que aquilo é um ferro, não é Eduardo Mondlane, é uma imagem de Eduardo Mondlane. Da mesma maneira que Deus diz que façamos o homem à nossa imagem. Mas se nós formos a ver que, será que todos nós temos a imagem de Deus, efetivamente? Por que alguns são chamados de Deus não é feio? Deus, não é, quer dizer, Deus é universal, bonito, acima de tudo. Mas entre nós, será que todos nós, a espécie humana, temos a imagem de Deus? Então é essa a questão. Nós temos que perceber que somos a representação daquilo que Deus nos é. Aquela estátua é a representação, é a imagem de Eduardo Mondlane. É perder tempo, nós estamos aqui a discutir o fato daquela estátua ser bem feita ou mal feita. No entanto, o que nós temos que perceber aqui, temos que cada vez mais nos empenharmos na divulgação daquilo que foi obra de Eduardo Mondlane. Aliás, se calhar me deixa aqui uns 3, 4 minutos para poder debruçar-se como é que Eduardo Mondlane surge. Por que Eduardo Mondlane surge e acaba se entregando na luta de libertação nacional? Nós temos que perceber que Moçambique, outrora, ele foi ocupado pelos bolchimanos, caçadores e recoletores. Esses homens acabaram sendo expulsos pelo povo banto provindo dos grandes lagos. Esses bolchimanos foram retirados para as zonas mais pobres, para os territórios mais pobres, e ficaram os bantos ocupando a coisa. Na mesma altura,
tínhamos o povo Swahili árabe instalado na costa marítima de Moçambique, que fazia comércio de ouro e marfim no território nacional de Moçambique. É essa razão que alguns, em algum momento, aparecem hoje dizendo que, olha, Moçambique é dos muçulmanos. É precisamente pelo fato desses muçulmanos terem sido um daqueles que apareceram primeiro na costa a fazer negócio de escoamento de ouro e marfim na troca das percearias asiáticas. Então, houve esse negócio durante algum tempo. Então, já no século XV, a primeira penetração dos portugueses no nosso país, no efeito de colonização. Quando esses entraram numa altura de controle de escoamento do ouro. Mais uma vez, vamos ver até que medida em que os recursos foram sempre a causa de luta no nosso país. Então, é nesse contexto em que os portugueses, ao entrar em Moçambique, num processo de controle do escoamento de ouro, eles se estabeleceram, neste caso, em Sofala, em 1505, e em Quelimane, em 1507. Estabeleceram-se ali como forma de poder controlar aquilo que era o negócio de ouro. Nessa altura chamava-se a etapa de ouro. Seguidamente, apareceu duas etapas, que foi a etapa, neste caso, do marfim e de escravos. Foi nessa altura em que a etapa de marfim e escravos simbolizou a primeira instalação da colonização portuguesa com a instalação de alguns estados no ano 1530, neste caso, e 1540. Essas ocupações não foram pacíficas no nosso país. Houve moçambicanos na altura, o mais conhecido é o Gungunhana, o outro é Mazivila, dentre vários outros heróis, tentaram resistir a essa ocupação, mas infelizmente os nossos antepassados não conseguiram suster a colonização. Então foram séculos que acabaram, portanto, nessa colonização portuguesa. Estamos a falar isso para desaguar onde que Eduardo Mondlane ele desagua. É preciso nós falarmos isso para que os jovens, a sociedade atual, conheça efetivamente de onde que vem Eduardo Mondlane. Não é? Não. Esses antepassados que resistiram à penetração colonial, à ocupação colonial, não conseguiram terminar com o colonialismo. O próprio colonialismo, então, agudizou-se, então, que já por volta de 1885, quando há o advento da Conferência de Berlim, onde os europeus entenderam subdividir o continente africano, os portugueses foram obrigados a poder fazer uma colonização efetiva a Moçambique. Mas, no entanto, porque eles não tinham a capacidade financeira, acabaram, portanto, arrendando o poder e alguns territórios, sobretudo os territórios que ficam acima do norte do Rio Save. E desta forma, os portugueses estavam a fazer uma gestão direta da província de Maputo, Inhambane e Gaza. A gestão dos países, aliás, das províncias situadas ao norte do Rio Save, era através das companhias majestáticas e dentre outras companhias que existiam lá. É essa razão que hoje em dia nós estamos a ver a questão das assimetrias que o país tem. O Sul foi gerido de forma direta, administrado de forma direta pelos portugueses, enquanto que o Centro e Norte foram territórios arrendados pelos portugueses para fazer a gestão deles. Então, no compasso dessa situação toda, a escravatura, a opressão, é quando Eduardo Mondlane, trabalhando nas Nações Unidas, ele acabou percebendo o que estava a acontecer, ele deixou as Nações Unidas para poder vir em Moçambique em 62,
onde ele unificou 3 movimentos que já haviam sido fundados com o objetivo de poder libertar o país. Então, é Eduardo Mondlane que une esses 3 movimentos, porque havendo esses 3 movimentos lutando de forma separada, não havia como poder termos a independência. Então, Eduardo Mondlane teve esse papel de poder juntar os 3 movimentos, dizendo, olha, o nosso inimigo comum trata-se do colonialista. E nós, neste momento, temos que nos unir para podermos expulsar o colonialista. Embora havendo aqui objetivos, de certa maneira, diferenciados, mas já um comum, que é de expulsar o colonialismo. Então, nessa altura, o maior papel desempenhado nessa altura por Eduardo Mondlane foi exatamente esse, de unificar esse movimento e, em conjunto, poder lutar para poder expulsar o colonialismo. Mas, infelizmente, houve aquela situação, perdemos esse grande homem em face do atentado que houve, foi assassinado, neste caso, por uma bomba, e depois dali ele foi sucedido pelo presidente Samora Machel, que proclamou a independência em 1975. Depois disso, Samora Machel também perdeu a vida num acidente em Buzine, na África do Sul, e que foi depois sucedido pelo presidente Joaquim Alberto Chissano. Alberto Chissano depois também foi sucedido pelo Armando Guebuza, e hoje Armando Guebuza substituído pelo o Filipe Jacinto Nunes. Então, essa é a nossa história, que nós precisamos de poder detalhar. Vão no portal do governo, vão em várias outras fontes, para poder entender efetivamente o surgimento de Eduardo Mondlane. Isso que é mais importante para todos nós, acima de tudo, da estátua. A estátua, ela tem que existir. No entanto, a nossa preocupação não tem que ser da beleza ou não da estátua, mas tem que ser da beleza, do cumprimento daquilo que são as obras de Eduardo Mondlane. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Eu ainda vou passar a palavra. Eu também, juntamente com a minha equipe, estivemos a observar atentamente algumas imagens que passaram ali, de algumas representações, mesmo do presidente Samora Machel, Eduardo Mondlane, entre outras. Encontramos imagens até piores que esta. O que nós podemos perceber aqui é que existe ainda muita coisa por se discutir. Será que relativamente vale a pena levantar questões que dizem respeito à própria arte ou então à vida e obra desta pessoa que está sendo representada? Além do mais, eu queria fazer uma questão ainda ao Dr. Mulungu. Olhando para o material que foi utilizado, será que não pode ter sido a causa do material que foi utilizado para ser esculpido que possa trazer aqui algumas desproporções desta própria imagem? E em face a isso, como que olha para este trabalho? Há pessoas que eventualmente reclamam, mas se nós formos a entregar este trabalho às mesmas pessoas, podem até fazer o pior. Então, olhamos para este cenário, a imagem, o material. Será que houve uma evolução? Ou então, nem por isso continuamos na ideia de que era preferível manter a estátua antiga e removermos esta? É assim, há aqui um ponto importante que o professor Pangaia tocou, que é a ideia de incutir às pessoas aquilo que foi o grande feito de Eduardo Mondlane, que é exatamente a questão da unidade nacional. Exato. Então, eu acho que essa ideia da unidade nacional, ela podia, de facto, ter sido sustentada com esses 65 milhões de meticais. Ou seja, pegando os 65 milhões de meticais que foi usado para fazer a estátua, podíamos, de facto, ter contribuído muito para a unidade nacional. Podia-se, de facto, ter canalizado esse valor para vários órgãos a nível nacional que lidam exatamente com este assunto da unidade nacional. Porque hoje em dia, se formos a questionar como é que está a unidade nacional, não está como Samora sonhou também, por sua vez, quando falava nos seus discursos, ouvimos lá unidade na diversidade. Então, a unidade nacional, ela neste momento, quando olhamos para o tecido social, ele está tão fragmentado que aparecer às vezes a fazer uma crítica a uma figura da oposição ou a uma figura do partido no poder, isso suscita em si
ser atirado com pedras. Então, significa que a unidade nacional, ela, em algum momento, falhou. Mas não falhou a unidade nacional projetada por Mondlane ou por Samora. Falhou a unidade nacional da juventude atual, porque nós não compreendemos os valores da Revolução. A unidade nacional projetada por Samora e por Eduardo Mondlane, ela é um valor, é uma conquista da Revolução. E nós não estamos a valorizar as conquistas da Revolução. Quando olho para a estátua ela devia espelhar aquilo que é a imagem atual. A imagem atual, estamos a falar de que estamos a dizer que a pessoa tem tudo à sua disposição para, de facto, trazer uma imagem próxima. Não estamos a dizer que é para endeusar a estátua que está ali. Para os cristãos, em parte, é pecado. Eles não podem endeusar uma estátua. Nem podem usar aquilo como se fosse um Deus. Mas estamos a dizer aqui que tem que haver um mínimo de respeito com uma figura que é de extrema relevância para o nosso Estado. Se formos aqui a pegar as imagens que temos, fotografias de Eduardo Mondlane, aqui em Moçambique, não aquelas fotografias que ele teve nos Estados Unidos, ele sempre aparecia trajado de uniforme militar. Então, o uniforme militar, a antiga estátua, por exemplo, tinha 2 bolsos nas calças. Esta nova já não tem bolsos, significa que ele também evoluiu, já tem, se calhar, roupa de gala, de militares. Então, esses são os pontos que as pessoas não vão deixar de levantar, por mais que seja, de facto, desnecessário tratar o assunto da estátua. As pessoas não vão deixar de levantar esses pontos, porque levantam uma curiosidade. Por que foi procedido assim e não assim? E as pessoas, para mim, esquecem o mais importante: por que se tomou a decisão de fazer uma nova estátua se a antiga não estava de facto danificada? Então, eu não vejo, a nível nacional, hoje em dia, não vejo uma abertura política para, de facto, se apostar muito na unidade nacional. Quando nós olhamos para o nosso tecido social, hoje vemos que há uma fragmentação, há mesmo os discursos dos próprios candidatos à presidência. Em alguns deles percebe-se que há tribalismo dentro dos próprios discursos. Então, estamos aqui a remar, de facto, ao contrário daquilo que nós tivemos como herança. Nós tivemos valores que são de extrema relevância, que podíamos pegar a eles e usá-los, de facto, ao nosso favor, mas não estamos a fazer isso. Desde os partidos políticos, as organizações da sociedade civil, as próprias organizações não governamentais, não vemos um empenho neste sentido, que é, de facto, a questão da unidade nacional. Agora, respondendo à sua questão de que, se calhar, o material que foi usado, eu acho que este é um Estado. E nós, como Estado moçambicano, temos vários recursos. E olha aqui, só para ter aqui uma noção, nos 12 recursos que são necessários para essa ideia, a tal ideia do futuro, o futuro das energias limpas que serão usadas, Moçambique possui 9. Então, se Moçambique possui 9, então Moçambique tem, de facto, matéria-prima para a produção daquela estátua. Não sei se há algum material, de facto, ali que foi importado. Eu acho que todo aquele material que foi usado para a estátua foi extraído aqui no solo pátrio. Então, eu acho que a pessoa teve tudo à sua disposição, teve todo tipo de equipamento. O que lhe saltou à vista é a sua veia artística. Eu acho que ele exagerou muito na sua veia artística, tentou embelezar demais e acabou, se calhar, falhando numa outra coisa. A arte, de facto, traz esse tipo de interpretações. É por isso que ela se difere da ciência, porque a arte, a sua compreensão abre espaço, de facto, para a imaginação, enquanto que a ciência e a imaginação abre espaço para a compreensão. Então, há essa divergência em termos de análise. Se calhar, se buscarmos a classe de artistas, eles podem ter uma outra visão. Mas nós que conhecemos, que queríamos, de facto, que a antiga estátua fosse mantida ou fosse superada por uma que, de facto, representa aquilo que é a imagem que conhecemos de Eduardo Mondlane, estamos, de facto, a questionar. Vamos questionar aquela estátua ali, com aquela desproporção da cabeça, do tronco e das pernas. Apanharam aonde?
Não, Muito olha, obrigado. É o seguinte, de certa forma, a nossa intervenção aqui não está a condenar aqueles que vê aquela estátua mal feita e nem está, para o meu caso, nem estou a bonificar aqueles que dizem que a estátua está bem feita. A única questão aqui que nós temos que acomodar a todos eles. Não podemos excluir ninguém daquilo que gostaria de que aquela estátua ela fosse. Sim, vamos acomodar todas essas ideias. Agora, o que nós temos que perceber aqui é que, em relação à questão que estava a colocar, é o seguinte: a unidade nacional ela foi escamoteada logo após a independência nacional. O arquiteto Eduardo Ndlane, ele acabou se empenhando para garantir a unidade nacional. Mas, depois da independência, não se conseguiu congregar as diferentes ideias que existiam nos três movimentos que se juntaram para libertar o país. É aqui onde, logo à partida, a unidade nacional quebrou-se. Sei lá, se calhar seja pelo fato do próprio arquiteto ter perdido a vida em 69 e 75, celebrar a independência sem ele, e os outros que o substituíram não deram vazão ao projeto que ele tinha, não sei o que terá acontecido. Até hoje, a questão da unidade nacional é questionável. Apenas se fala todos os dias como sendo a defesa dos manifestos eleitorais de diferentes partidos sobre a unidade nacional. Mas isso está a terminar no papel. Vamos indagar por que razão é que a unidade nacional, arquitetada pelo Eduardo Ndlane, não está a ter vazão, não está a unir os moçambicanos para construir Moçambique para os moçambicanos. É essa a questão que nós temos que levantar, dia após dia nós percebemos, porque não faz sentido que, desde a altura da fundação da Frelimo, se fala da unidade nacional, e até hoje, quando vamos dimensionar o nível da unidade existente no país, podemos obter uma nota negativa, não é? Então, o que está a acontecer? A falta de vontade para nos unirmos. Existe porque aqui provavelmente é o problema de conseguir implementar o contrato social, que acaba sendo pegue no sentido de satisfazer interesses individuais. Os heróis nacionais não é só Eduardo Ndlane. Temos, por exemplo, eu não concordo muito de colocar o primeiro presidente da Primeira República de Moçambique, Samora Moisés Machel, no rol do feriado de 3 de fevereiro. Eu não concordo com isso. Samora Machel, nos outros países, naquela data é celebrada, mas nós próprios aqui ignoramos isso. Eu acho que esse é um desprezo total por parte de uma figura que proclamou a independência deste país, uma figura que colocou a África Austral em paz, porque ele lutou bastante para a libertação do Zimbábue, libertação da África do Sul, libertação da Namíbia, libertação de vários outros povos. E hoje essa figura chega a data em que ele perde a vida, em que nós passamos em branco nessa data. Eu acho que esse é um erro e que deve ser repensado para poder valorizar a figura de Samora Moisés Machel. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Obrigado, Dr. Mulungu, em torno desta questão. Vamos, no entanto, olhar para mais um tema que marcou a destaque de todo este período, desde que iniciou a campanha eleitoral, que é o envolvimento dos professores na campanha eleitoral. E também o Menezes já se pronunciou e reagiu em torno do envolvimento dos professores. Começo mesmo contigo, Dr. Mulungu.
como que olha para o envolvimento dos professores? Qual seria a pauta que devia ser zelada por parte dos professores nas campanhas eleitorais? Até porque dias atrás acompanhamos mais provavelmente em Inhambane a questão de estudantes que estavam a reivindicar as salas de aulas porque estavam a ser utilizadas pelo STAI para a formação de membros de mesas de votos. Então, vamos olhar para a questão mesmo do MINET em torno do envolvimento dos professores. Bem, eu acho que há certas compreensões que saltam um pouco aquilo que é a vista de quem manipula a informação no país. Os membros dos partidos políticos, todos os partidos políticos envolvidos nesta luta, tanto pelos assentos das Assembleias Provinciais, nacionais, que é o da República, e também para a Presidência da República. Eu acho que todos aqueles indivíduos não são vagabundos. Quando digo não são vagabundos, é que são pessoas que de facto contribuem para o Estado. Exato. Porque no final do dia ali tens professores, tens mecânicos, tens engenheiros, tens deputados, temos vários tipos de pessoas que trabalham nos seus setores, várias instituições. Agora, quando se pega de facto a figura do professor, diz-se que está a fazer campanha. Nos outros partidos também tem professores que estão a fazer campanha, que abandonaram de facto as salas de aulas para poder fazer campanha. Agora, o que não se pode aceitar, no meu entender, é um professor abandonar uma sala de aulas, ainda assinar no livro de ponto que ele saiu foi fazer campanha para um determinado tipo de partido. Isto para mim é inaceitável, mas aquele indivíduo ele tem sempre tem liberdade para se filiar a um partido que ele mesmo quiser e quando chegar à altura deste partido concorrer a um determinado tipo de posição no nosso Estado e este indivíduo apoiar. E apoiar de facto é fazer a tal campanha. Então, eu não entendo muito porque há esse questionamento de por que os professores estão a fazer campanha. Os professores fazem campanha. O MDM tem lá professores que estão a fazer campanha. A Frelimo tem professores que estão a fazer campanha. A Renamo tem professores que estão a fazer campanha. A Nova Democracia tem professores. Tem todo tipo de pessoas lá. Tem funcionários do Estado que trabalham nos ministérios, Ministério do Interior, Ministério da Defesa. Tem todo tipo lá de pessoas que nós até sabemos que são colegas que trabalham conosco no dia a dia, são pessoas que trabalham na função pública, nós conhecemos, mas estão lá a fazer campanha. Agora, eu não vejo nenhum mal nisso, porque eu não acho que a composição dos partidos deva ser ela, de facto, uma composição de indivíduos que não fazem nada. Ou seja, quando chega a hora de campanha, aqueles indivíduos vão sair das suas casas e não estão filiados a nenhuma instituição, em termos profissionais, e vão fazer campanha. Então, eu não olho as coisas por aí. Então, quanto à questão de utilização de sala de aulas, olha, eu cresci, de facto, a ver o STAI e a CNE divulgar os seus serviços nas escolas, mas usando as salas de aulas, porque também eles não têm instalações próprias para poder o fazer. Salvo em algumas zonas que eles conseguem construir algumas cabanas para o processo de votação. Então, este é um processo normal que acontece nas escolas. Agora, o que deve acontecer é a administração da escola gerir esta ida do STAI ou do CNE de forma com que ela, de facto, não atrapalhe aquilo que é a funcionalidade normal da escola. Quando falo de funcionalidade normal, estou a falar desta parte de aulas, que os alunos tenham espaço para a continuidade das suas aulas, mas também que esses setores do Estado, que são muito importantes neste momento, que estejam lá também a fazer o seu trabalho. Agora, nós estamos a entrar numa fase que é muito perigosa a nível político, porque estamos a politizar tudo. Politiza-se até as crianças da primária que não têm como votar, aquelas crianças. Algumas da secundária, na sua maioria as crianças da secundária não têm capacidade de votar, porque não têm idade para votar. Então,
politiza-se as escolas. Então, estamos a entrar numa fase em que a situação política no país ela já não é olhada como uma espécie de competição. É uma espécie de um equipamento onde um dispositivo que consegue, de facto, transmitir o ódio às outras pessoas. Aquelas crianças estão a crescer, de facto, com ódio, porque quando elas olham a CNE, olham o STAI, estão a ver a Frelimo, estão a ver o governo. Então, esses devem ser sabotados. É isso que os partidos da oposição estão a transmitir àquelas crianças. E fora os partidos da oposição, também temos o engajamento da sociedade civil, que também cria, de facto, esse tipo de situação. A sociedade civil não é toda ela, mas uma boa parte que não tem assunto. Porque há uma boa parte da sociedade civil que tem assunto e, de facto, tem intervido bem nos assuntos pontuais dos cidadãos a nível do país. Mas há uma outra ala que está muito envolvido com a política, que você chega a confundir o papel daquela organização com o partido político. Então, esses são os que estão a fomentar esse tipo de coisas para as crianças na escola, projetam a ideia de ódio. E essas crianças estão a crescer, já não vão buscar a ideia, por exemplo, que o professor advogava aqui nos livros, que está lá escrito. A ideia da unidade nacional vai ser ignorada, porque a história da Frelimo, então a história da Frelimo, ela não pode ser estudada, porque esses daqui são prevaricadores, são pessoas que não são de confiança, porque essa ideia que está-se a passar àquelas pessoas. E aquelas pessoas, quando crescem, vão encontrar a Frelimo não vai desaparecer. Ela pode ser afastada do poder, mas o partido como tal vai continuar. Então, vão encontrar aquele partido e um ambiente de convivência sempre será de hostilização. E não é isto que queremos construir. A democracia não pressupõe esse tipo de ambiente. A democracia pressupõe um ambiente de competitividade, mas com irmandade. Eu não estou a ver o Estado moçambicano agora, no caso de uma situação idêntica ao da Ucrânia, que foi invadido com a Rússia, que haja uma união a nível nacional para se combater o invasor. Eu aqui o que estou a ver é que a suposta sociedade civil, essa que se posiciona muito na política, e também esses partidos da oposição vão olhar para Frelimo, o governo como e se o fosse povo, o culpado e como se fosse o culpado, e vão dizer, olha, resolvam essa questão da invasão. Exato. Até aproveitando, desculpa lhe cortar, aproveitando na sua intervenção, sim, de que provavelmente esteja a se instrumentalizar os estudantes, ou melhor, os alunos do ensino secundário, quando olhamos para duas instituições ou duas organizações da sociedade civil que mais se destacam, que é o CIP e o CDD, provavelmente quando se trata algo que esteja ligado ao governo, olhamos sempre críticas não muito construtivas, mas sim críticas de tal forma que consiga mostrar o lado negativo do governo ou o lado negativo do Partido Frelimo. Podemos observar aqui a questão mesmo a questão que se fala, a questão que estávamos a discutir agora de estátua, tivemos ali a Fátima Mimbiri, que veio mesmo trazer alguns pronunciamentos não muito adequados para uma cidadã, podemos assim considerar, quem o considera assim. Tivemos também, entre outras figuras que estiveram ali, mas se esqueceram da verdadeira história daquilo que é do Eduardo Mondlane. E não só. Antes de tirar aquilo que é a capa que estava ainda a proteger, antes de se abrir a estátua do Eduardo Mondlane, levantava-se aqui uma suposição de que aquela imagem podia ter sido até do outro Mondlane. Então, mal que voltou a ser aberta a estátua, olhamos nas redes sociais pronunciamentos, se esqueceu a história e mesmo levantou-se a situação do STAI e CNE para esses estudantes que estavam a estudar. Não. Observa-se aqui duas instituições que estão fortemente ligadas. Parece que existe alguma rixa contra o Partido Frelimo ou o governo nessa situação. Até porque na sua intervenção me fez lembrar deste todo cenário. Qual poderia ter sido o posicionamento ideal de uma sociedade civil, só para podermos perceber como deveria ter sido num contexto político como esse? É assim, uma sociedade civil, ela de facto pode apedrejar o governo.
o governo, sim, pode apedrejar, porque é o governo o garante de todo tipo de satisfação desta sociedade. Então, se este governo não consegue de facto, tomar decisões que, de facto, satisfaçam as necessidades básicas de uma sociedade, a sociedade civil ela tem o direito, sim, de intervir para que de facto haja reparos. E esses reparos, elas muitas das vezes a sociedade civil encaminha processos para as instituições competentes. Agora, quando começa-se a associar o partido político no assunto, aí a coisa já ganha outro tipo de tonalidade para mim. Por quê? Não se pode misturar, apesar de termos lá no governo, maioritariamente membros do Partido Frelimo, eu acho que o partido, ele como tal, não pode ser chamado neste momento. Por exemplo, você pega a figura de Eduardo Mondlane, como estava a dar exemplo. A figura de Eduardo Mondlane, ela já não pertence exatamente à questão dos valores do Partido Frelimo, de uma forma unívoca. Ela também pertence aos valores do Estado moçambicano, ou seja, aos valores todos deixados por Eduardo Mondlane. A sua representatividade não representa só o Partido Frelimo, representa mais, se calhar representa em 30% o Partido Frelimo, mas em 70% representa o Estado moçambicano. E recordar que o Mondlane morre antes da criação do Partido Frelimo. O que existia era um grupo revolucionário, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Esta sim já existia. Agora, o partido foi formado em 76, o Partido Único Marxista-Leninista. O Mondlane já não estava lá. Então, há que ter essa capacidade de distanciar esta figura também do próprio partido. E também, quando se aborda um determinado tipo de assunto, que nem essa contestação em massa que está a haver aqui na praça, pode sim, de facto, apontar-se o dedo ao governo. As organizações da sociedade civil, elas percebendo que houve, de facto, uma violação daquilo que são daquilo que é a projeção de imagem na estátua de Eduardo Mondlane, ela pode se posicionar contra o governo, mas não contra o partido político. O partido político, ela apenas forneceu quadros para que esses quadros estivessem a dirigir os destinos do país. Mas, numa situação destas, ela deve ser, de uma certa forma, haver esta capacidade de distanciá-la. Da mesma forma que temos alguns quadros da RENAMO ou do MDM que estão a exercer algumas funções no Estado. Então, quando nós formos a fazer uma crítica inerente àquela figura enquanto alguém que está a exercer aquele cargo, temos que falar desta figura naquele quadro. O assunto MDM da Frelimo pode ser tocado numa vertente de contextualizar. Este é membro, mas não atacar exatamente ao partido político. A partir do momento que uma organização da sociedade civil ela começa a lidar com questionamentos de partido político a nível interno das suas decisões, este já está a tratar assuntos políticos, já tem uma agenda. E o que é que acontece aí? Ela também é descredibilizada pelo próprio governo. Muito obrigado mesmo, Mulungu. Professor Pangai, podemos olhar aqui a questão do envolvimento dos professores nas campanhas eleitorais. É esse assunto que estamos a discutir. Como que se posiciona perante este assunto? É o seguinte, se calhar eu posso ser suspeito porque também sou professor, mas o que eu posso perguntar àquele que tanto sustenta essa afirmação, será que as molduras humanas que estamos a acompanhar a poderem seguir as caravanas de campanha eleitoral são professores todos aqueles? Não pode ser verdade. Sim, os professores estão lá. Os operários estão lá, os camponeses estão lá, os médicos estão lá, todos os indivíduos da classe social moçambicana estão nesse momento empenhados na campanha. Sejamos claros de fato de que não são apenas os professores que abandonaram os seus postos de trabalho para a campanha. Vão os ministérios onde encontrar lá quantos estão a trabalhar.
vão mesmo nas empresas privadas, os lambebotas daqueles que pretendem um determinado partido para assumir o poder e amanhã venha a favorecê-lo com contratos públicos para executar. Há onde ver que mesmo as empresas privadas paralisaram as suas atividades ou as suas atividades estão a decorrer a meio gás porque estão preocupados de poder financiar o candidato X, Y, Z com o intuito de que caso esse ganhe, vai poder viabilizar todos os concursos a meu favor. Então nós não podemos aqui pura simplesmente buscar que são os professores que estão lá apenas. O que nós temos que nos unir moçambicanos é que nós estamos a ser enganados. Vejam só, acima de 30 partidos foram inscritos na Comissão Nacional de Eleições. O que significa um partido? Um partido significa um grupo de cidadãos moçambicanos que se juntaram e acreditam numa determinada ideologia. Então estamos a ver aqui, temos 30 e tal grupos com ideologias diferentes dentro do nosso país. Então fomos divididos para sermos reinados. Essa é a estratégia de quem neste momento está a sustentar essa questão da democracia. Dividir para reinar. Veja essas grandes potências mundiais. Se tem esse grande número de partidos num determinado país. Por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos. Estamos ali, praticamente um continente aquele, mas só tem 2 partidos. E nós aqui, com 30 e tal partidos, cada partido, para ser aceito na CNE, ser registrado, tem um número significativo de assinatura de cidadãos moçambicanos que acreditam naquela ideologia. Então, caros moçambicanos, nós temos que rever a forma de atribuir poderes ao nosso país, porque nós estamos a ser intertidos. 2023 fomos intertidos para as eleições municipais. Estávamos nas ruas, nos grandes centros da cidade, paralisando as atividades. Agora que estamos nas eleições gerais, novamente, um consecutivo, novamente estamos nas ruas, fazer passeadas, multidões que nós estamos a ver em todo o país, a fazer aquela passeada com os recursos do Estado. Essa gente toda que está a fazer passeada ao longo do país são recursos do Estado. Não é porque os partidos estão a usar os próprios recursos para poder sustentar esse esforço de campanha. Tudo aquilo está a acontecer em nosso suor, que deveria servir para poder melhorar as condições nos hospitais, deveriam servir para nós podermos promover a agricultura mecanizada, deveriam servir para promover o ensino de qualidade. Mas, no entanto, sempre reservamos esses recursos para passeadas, eleição após eleição. O que nós ganhamos com isto? Moçambicanos, nós temos que deixar de ser enganados. Estamos a ser enganados. Agora estamos em ping-pong entre nós. 30 e tal grupos de moçambicanos subdivididos. Vamos às eleições, chegamos lá, novamente voltaremos de costas viradas. Não é isso que vai garantir a unidade nacional. Vamos encontrar melhor estratégia. Se nós queremos que Moçambique seja uno, vamos encontrar melhor estratégia para não continuarmos a ser divididos. Exato, muito obrigado. E, aliás, antes de eu ir para o Dr. Mulungu, há uma questão que vou aproveitar mesmo na ideia dele, de que as instituições da sociedade civil, poderia nos dizer como que elas funcionam, de onde vêm seus financiamentos para poder financiar diversas atividades, e quando olhamos este posicionamento das instituições da sociedade civil, em caso concreto CIP, CDD, contra um determinado partido. Como que olha esta posição? Olha, eu duvido, eu não sei se existe sociedade civil no nosso país. Nós estamos a ver, por exemplo, as querelas que têm existido na Comissão Nacional de Eleições. Onde está lá a sociedade civil? Em nenhum momento a sociedade civil veio efetivamente colocar o seu posicionamento
que vá de encontro às reclamações relativamente aos ilícitos eleitorais. Então, duvido muito a existência da sociedade civil. A sociedade civil, que muitas vezes ela atua em contramão naquilo que é a própria sociedade que deveria defender. Eu duvido muito da existência deste. Agora, de onde vêm os recursos? Da mesma maneira, nós vamos perguntar também de onde vêm os recursos para além dos escassos recursos do Estado que estão a financiar os partidos. Conseguimos constatar que o Estado, de certa forma, pode não ter até aqueles recursos que estão a ter. Provavelmente existem outros recursos provindos de caminhos obscuros que estão a financiar alguns partidos, para que elas possam ganhar as eleições e depois poderem vir beneficiá-los dos interesses que eles desejam. Nós temos estado a falar sempre aqui que existem aqueles que estão por lá, que financiam os partidos, porque eles têm interesse, sabe que o governo do dia, ele promove a construção de obras públicas. É o privado que constrói, é o privado que deve concorrer para ganhar um determinado projeto. E, havendo esses privados, nacionais ou estrangeiros, que concorrem para ganhar essas obras, obviamente vão sempre usar esse momento das eleições para poder financiar o partido que eventualmente acredita que vai poder ganhar as eleições. Por forma que quando esse ganha as eleições, consiga dar todos os maior pagamento dos projetos a serem executados por esse privado. Então temos essa sujeira que as eleições nos trazem. É nauseante poder estarmos a assistir o cenário que está acontecendo no nosso país, tendo em conta os problemas que a nossa sociedade está a passar e assistir os recursos a serem esbanjados pelas passeadas, pelas mentiras, pelas enganações que nós estamos a passar. Exato, muito obrigado. Sr. Mulungu, as últimas considerações, que já o tempo nos foge, devemos ainda discutir mais um tema, mas o tempo não nos é favorável. Quais são as últimas considerações em torno desse ponto? Gostaria que tocasse um pouco no que diz respeito ao pronunciamento do antigo Procurador da República quanto à notificação do Venâncio Mondlane pela PGR. Bem, eu acho que estamos aqui a atravessar uma fase extremamente crucial, que é esta fase da campanha, que de facto já demonstra alguma exaustão quando olhamos para tudo aquilo que é o repertório desta campanha. Ou seja, nós estamos a assistir que os discursos não sofrem nenhuma alteração, os discursos continuam os mesmos. O mais triste, caros compatriotas, nisso tudo é que os candidatos estão a prometer algo que, de facto, não devia se prometer numa campanha eleitoral, que é construção de estradas, escolas, hospitais. Isso é nosso direito. Todo aquele que é cidadão moçambicano que habita numa determinada zona tem direito a serviços mínimos, tem direito a uma presença do Estado lá, tem direito a ter uma esquadra, um posto policial, tem direito a um hospital, tem direito a uma estrada, tem direito a uma escola para ter educação, tem direito a esses serviços mínimos. Então, quando aparecem esses candidatos, 4 candidatos à presidência da República, a prometer esse tipo de coisa, significa que, enquanto Estado democrático, não conseguimos democratizar os indivíduos, tanto que não tem um discurso palpável para, de facto, trazer aqui pontos que espelhem, de facto, aquilo que é um Moçambique almejado daqui a 20, daqui a 30 ou 50 anos. São pessoas que ainda estão a prometer aquilo que, de facto, o presidente Chissano prometeu, o presidente Guebuza prometeu e, de novo, o presidente Nunes também prometeu, e estamos a ver que o Venâncio Chapo
o Lutero e o Suf Momad a prometer as mesmas coisas. Essas coisas estão a ser prometidas, elas fazem parte do nosso direito, estão todas elas plasmadas na Constituição da República. Agora, quanto a esta notificação, eu acho que ela de facto teve um desfecho um pouco assim desejado para aquilo que é a própria situação em que o país se encontra. Houve aqui um esclarecimento e de facto esse esclarecimento deixou-nos a todos um pouco descansados, porque de facto, por mais que nós estejamos a favor ou estejamos a favor de um determinado tipo de candidato, é sempre um pouco constrangedor saber que há um candidato que de facto foi chamado ao banco do réu e que de facto já está em desvantagem porque tem uma situação judicial por responder. Então, quando todos eles vão continuando de uma forma igualitária, de uma forma com que a balança não sinta um peso mais para um lado do que para o outro, eu acho que é um pouco satisfatório e deixemos que o povo moçambicano, no dia 9 de outubro, decida a quem quer para os próximos 5 anos. Exato, muito obrigado. Professor Pangai, últimas considerações? Sim, olha, relativamente a essa questão que eu vou colocar ali, a PGR, em face dos desmandos que estão a decorrer em todos os partidos, se calhar deveria se abster de notificar este e aquele. Caso contrário, tinha que notificar a todos, porque nós, dia após dia, estão a chegar nos nossos ouvidos, portanto, informações segundo as quais há desmandos, há ilícitos eleitorais, queima de materiais de campanha, de discutir, assim como essa questão de rasgar material de campanha do trem e dentre várias outras situações que estão a ocorrer em cada um desses partidos. Logo no princípio da campanha nós vimos aquela que é a membro da Comissão Política da Renamo a reclamar panfletos que foram do outro partido que foram colados na sua própria sede, dentre várias outras provocações. Então, não tendo havido reação por parte da Procuradoria-Geral da República, não seria sensato poder apenas pegar caso isolado e poder notificar para o efeito. Eu acho que a forma como terminou foi correta e esperemos que efetivamente continuemos. Ou que efetivamente a Procuradoria-Geral deveria ter tomado essa posição desde o princípio, penalizando a qualquer um dos partidos que se demonstrasse desonesto, se demonstrasse aquele que estaria a pisar a linha vermelha naquilo que são as normas estatuídas no concernente à campanha eleitoral. Então, são exortados os moçambicanos a poder nós, moçambicanos, temos que repensar sobre o futuro deste país, sobre a continuidade ou não dessas passeadas de eleições ano após ano, paralisação ano após ano do país, desmobilização de recursos humanos no geral para construir este país, se devemos continuar assim ou não. Esse deve ser um ponto de reflexão. E dar força aos munícipes de Moatize para levar avante a providência cautelar relativamente ao genocídio que está a decorrer de poluição generalizada que está a acontecer nesse país. Era importante que o Portimão, que é o edil da cidade de Moatize, ele venha esclarecer também, esteja notificado nessa providência cautelar, ele como edil, ele como pai do município da cidade de Moatize, ele que está há vários mandatos no município de Moatize sem fazer absolutamente nada. A única estrada que a N6 que atravessa a cidade de Moatize está esburacada. Várias ruas praticamente não existem, estão lá esburacados. Não há água em várias partes, em vários bairros da cidade de Moatize. Escolas estão a funcionar no antigo quartel de Moatize. Aquilo que foram os quartéis foram transformados em salas de aulas. Ele está ali
com mineradoras que estão a produzir recursos que não podem, pura simplesmente, beneficiar de alguma forma aquela população. Então, dou força a vocês, os munícipes de Moatize, a levar avante essa providência cautelar. O provedor da justiça que está lá não esteja a passear a sua classe, não esteja lá a tentar que tome o seu papel de fato em defesa da sociedade, dos munícipes de Moatize que estão sendo eliminados por aquela poluição. Exato. Muito obrigado, professor Pangaia. Muito obrigado, doutor Mulungu. Caro telespectador, agradecemos pela sua audiência e com promessas de voltar no próximo domingo à mesma hora. Agradecemos também à nossa equipe de produção e a todos aqueles que nos acompanham neste debate político. Ficamos por aqui com promessas mesmo de voltar na próxima semana com mais debate que diz respeito àquilo que é a atualidade do nosso país. Também pedimos as nossas sinceras desculpas por não abordarmos aqui tema que havíamos planificado para hoje, mas prometemos no próximo domingo trazermos isso. Aliás, como vamos ficar por aqui, alguém em algum lugar ainda se lembra de si porque foste gentil quando ninguém nunca foi. Devemos ser sempre gentis porque não sabemos o que o outro enfrenta. É assim que nós ficamos neste debate político. Até a próxima.